Todos encontraram, por gentileza, podem dizer amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, e pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Diga comigo, seu coração estava endurecido. Amém. Vamos para João, capítulo de número 6, versículo de número 16. João, capítulo 6, versículo de número 16. Ao 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: não temais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Eu quero que vocês digam comigo, repitam algumas frases. Aqui é importante, 2 frases. A primeira, diga comigo: Jesus ainda não ia ter com eles. Perdão, Jesus ainda não viera ter com eles. E afinal, onde diz assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Olha que coisa linda. Depois de recebê-lo, o barco se encaminhou ao seu. Amém. Então nós vamos voltar para Marcos, capítulo de número 6, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu quero pregar esta noite, ou
conversar com vocês esta noite sobre um tema, vendo Jesus. Diga comigo, vendo Jesus no meio da tempestade. Vamos repetir de novo? Vendo Jesus no meio da tempestade. Amém. Essa semana eu estava meditando, e creio que como todo mundo, é uma semana bastante apreensiva. Ao final de contas, houve um acidente aéreo de pessoas muito próximas de nós, do estado vizinho. Todo mundo gosta de futebol, pessoas ligadas ao meio de futebol. É estranho você quase todo dia ver os jornalistas ali na televisão, vendo os jogadores, quem segue o futebol, quem já gostou muito, principalmente, por exemplo, Mário Sérgio, comentarista da Fox Sport, todos os gaúchos, sejam eles gremistas ou colorado, tinham uma certa identificação, empatia com ele, porque ele jogou tanto no Colorado, foi bem sucedido, quanto no Grêmio bem sucedido, pelo menos os mais velhos. Mas, por exemplo, eu tinha uma afinidade de vê-lo seguido, gostava de assistir os comentários. Enfim, você vê essas pessoas ali na TV e de repente você acorda e descobre que todos morreram. Isso é terrível. Isso te traz uma sensação de reflexão. Duvido que cada um de vocês, pelo menos essa semana, não refletiu uma ou duas vezes para pensar na vida. Amém? E eu várias vezes essa semana me perguntei por quê. Várias vezes me preocupei e fiz a pergunta, por quê? E eu confesso que hoje mesmo eu estava tomando banho cedo e pensei sobre isso e me veio aquela palavra ao coração: as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor. E eu descanso nessa palavra. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Só a eternidade poderá nos trazer uma compreensão, uma luz sobre isso. Fiquei pensando muito tempo nas famílias. Como deve ser receber seus parentes. E como eles devem estar se sentindo este tempo todo de luto. Eu pensei muito em muitas coisas. Creio que você também deve ter feito o mesmo. E acho que todo o Brasil deve ter feito o mesmo. Então eu estava meditando nessas coisas e essa palavra me veio ao coração. Porque a gente se pergunta, por que a tormenta? Por que, principalmente cristãos, se eu sou crente, por quê? Por que a tempestade? Você não se pergunta por quê? Agora, o texto é quase impossível estudar essa mensagem sem estudar ela pelo menos no texto de João e no texto de Marcos. Mateus também conta, mas eu gosto de estudá-la nos dois textos, João e Marcos. Gosto de estudá-la no texto de João pelos detalhes que eu lhe falei, que são muito precisos. João estava no barco. O texto de João diz, porque ele estava, tanto é que Marcos diz que lá por volta da 4ª vigília da noite, eles devem ter saído da praia a mais ou menos 6 da tarde, 5 e pouco da tarde.
E o texto diz lá na quarta vigília. Então eles devem ter remado aproximadamente umas 10, 11 horas de remo. De remo. Vento contrário. Já João, ele disse assim: navegamos uma distância de 30 ou 40 estádios. Estádio é uma medida, a medida de um estádio. Aproximadamente uns 6 metros. 100 metros. Então dá para entender que eles andaram pouco. Uns, talvez 3, 4 quilômetros. Eles conseguiram remar aproximadamente em 10, 11 horas, porque o vento lhes era. Então olha a situação, remavam muito. Diga comigo, remavam muito. Quando a pastora começou o culto, disse que vocês estavam desanimados. Amém? Não, mas eu estou assustado, porque vocês estão desanimados para baixo. Tenho desanimado. Amém? Mas vocês estão para baixo do desanimado, que é pior. Tenta viver a mensagem. Então diga comigo, eles remaram muito e avançaram um pouco. Diga de novo, remaram muito e avançaram um pouco. Remaram muito e avançaram um pouco. Tem o que avança pouco, mas porque não rema nada. Mas tem o que rema muito e não anda nada. E tem o que anda muito e rema pouco. Coisa boa. Qual que você quer ser? O que anda pouco, o que não rema nada? O que rema muito e não avança nada? O que avança muito e rema pouco? Qual que você quer ser? É? O que avança muito? Claro. Tem alguém aqui que quer ser o que rema muito e não avança nada? Então diga comigo, eu quero ser do time dos que rema pouco e avança muito. Mas como isso, pastor? Se o vento é a favor. Porque o texto descreve uma situação de vento. Agora, e vento a favor? E vento a favor? Vento a favor é maravilhoso, sim ou não? Porque só vai. Agora parece que vocês não acreditam em vento a favor. Se você abrir a Bíblia, não vou pedir para abrir, em Deuteronômios 28, a palavra descreve uma situação de vento a favor. A palavra diz que você semeará e colherá. A palavra diz que os inimigos virão para você sobre um caminho e sobre 7 sairão correndo. A palavra diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, que você não será atingido. E a palavra só declara coisas boas. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Porque eu digo assim, você quer andar vento a favor, você fica assim desconfiado. Será que existe vento a favor? Uau! Será que... Não, mas não, é muita bênção para um dia só. É muita bênção para um dia só. Não. Eu estou desconfiado. O pastor vai aprontar uma. Sabe,
nós ficamos condicionados a esperar coisas ruins. Tem crentes que estão condicionados a esperar maldições o tempo todo. Eu já vi igreja que os irmãos pregam assim, ó, porque vai vir luta, aleluia! Ficam empolgados. Olha, vai vir tempestade, glória a Deus. Eu estou dizendo para vocês assim, existe vento a favor. Começou até o tecladista estava desanimado hoje. Vou dar uma voadeira de aqui nesse tecladista. Ele começou o culto assim, ó. Diga para o vizinho, vizinho, existe vento a favor. Aonde rema pouco e avança muito. Mas deixa eu descrever um pouquinho essa história, depois nós chegamos lá. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de navegar no mar? No mar. Ih, ninguém? Eu sim. Eu trabalhava numa empresa que ela, entre outras coisas, abastecia navios mercantes que ficavam, abastecia navios mercantes. Eventualmente alguns deles estavam em fila de espera e eles ficavam no que na linguagem marítima se chama o arame. O arame é quando você olha no horizonte e vê aquela quantidade de navios, todos enfileiradinhos. Quem foi numa zona portuária já deve ter visto isso. Esse numa linguagem marítima se chama o arame, porque o lugar é como se fosse um fio fininho assim. E esses navios estão lá na linha de espera para entrar ao porto. Alguns ficam algum tempo e precisam ser abastecidos de alimento. Eu trabalhei numa empresa que, entre outras coisas, abastecia navios mercantes que estavam no porto e eventualmente alguns que estavam ou naquela linha um pouco mais para cá. E numa determinada feita eu tive que ir no remolcador levar uma carga de alimentos para o navio. Como tudo que eu entendia do mar era o que você entende, a praia, as ondas, e louco de vontade de ir, me perguntaram: você já foi de remolcador? E eu digo, se eu disser que não, é óbvio que eles vão me dizer não vai, porque vai dar enjoo, vai desmaiar, vai, dizer, olha que dá enjoo, desmaia. Mas se eu queria ir. E eu digo, claro, eu já fui, eu estou tranquilo. E aquele barco carregado, aquele remolcador de saco de batata, cebola e caixas de fruta, não lembro. A mentira custa caro, irmão. A mentira custa caro. E eu fui tudo empolgado naquele negócio lá, uma aventura. E aquilo depois que se afasta e tu olha assim, e o porto começa a ficar mais longe, e a sonda começa a fazer aquilo, vai... E parece que o estômago está aqui na cabeça, nos olhos, e abaixa, e parece que o estômago vai lá para baixo. 3 vezes. Na terceira, o estômago saiu pela boca. Eu estava quase recolhendo as tripas e desmaiando. E ai, me leve para a terra.
Tudo que não podia acontecer na minha vida aconteceu aquele dia. É ruim. Aí eu fico pensando, os discípulos remar, e o barquinho deles fazendo, e lá vai o estômago do Pedro, porque é terrível, irmão. O balanço do mar é algo terrível. Eu nunca mais quis experimentar, e não quero experimentar também outra vez o balanço do mar. Era esta a situação dos discípulos, remando, diga comigo, remando, vento contrário, onda por cima, situação. Agora, a pergunta é: por que as tempestades? As tempestades, meu irmão, elas fazem parte da vida do ser humano, em todas as áreas. Essa semana há pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão chorando a morte de um ente querido, e nenhuma talvez tragédia se compare a essa tragédia. Mas tempestades existem em todos os níveis. Tem gente que entra numa tempestade financeira. Eu vi gente, eu conheci gente que quis se enforcar, que tomaram remédio para morrer, porque perderam sua riqueza. Talvez para aquele que ou tem dinheiro ou não tem dinheiro nenhum, não está passando essa situação, perder a sua riqueza não significa nada. E tem uns que não significa nada mesmo que perca ou não perca. Mas para aquele que perde de repente e é afetado pela perda, é uma tempestade, é uma crise. Nós temos o hábito de mensurar a crise do outro como menor. Algumas pessoas entram em crise por problemas emocionais. Sabe, às vezes você vai e vê uma pessoa que ela está no hospício e você diz: por causa disso, isso aí para mim é fichinha. Tem uns tomando remédio pesado e outros com problemas maiores não estão nem aí. Sim, é verdade. Porque a crise, ela é crise somente para quem a vive. Talvez outros aventureiros do mar, eles iam olhar para aquele barquinho lá e dizer: os caras estão apavorados por um barquinho desse no mar. Isso aí é um tiro de letra. Eu vi uma vez lá no Ceará, os camaradas subindo aquelas jangadas. Gente, eu não acredito que aqueles caras... E o cara disse para mim: os caras trazem não sei quantos quilos de peixe. Eu digo: mas onde põe o peixe dentro disso? E eu: e que tamanho os peixes? Eu pensei que era assim. Não, peixe desse tamanho. Os caras é uma coisa de louco. Então, o nosso hábito é mensurar a tormenta do outro e achar que ela é leve. Mas tormenta é tormenta para quem a vive, amém? Seja de uma dor de barriga, seja do que for, seja de uma grande perda, dor só entende quem vive a dor. E crise é crise para quem está em crise. E eu quero que você entenda que Jesus, Ele não avalia a dor das pessoas e as tormentas das pessoas como nós as avaliamos. Uma pessoa pode ter crise
de uma coisa boba. Boba para um. E Jesus entende a crise dessa pessoa na profundidade que ela está vivendo. Você pode dizer, a pessoa perdeu tudo. Ih, levanta a cabeça, vai trabalhar, esquece isso. Mas Jesus não pensa assim. Jesus não vai te dizer, levanta a cabeça, vai trabalhar, esquece. Jesus vai entender a tua dor. Mesmo que ela seja boba. Você está me entendendo? Mesmo que a tua dor seja boba para alguns. Mas se ela é tormenta para você, crise para você, ela é crise para Jesus. Você está me entendendo? E Jesus vai parar para te ver e te olhar pela tua dor, pela tua tormenta individual, pelo teu drama, pela tua angústia. Você está me entendendo? Agora eu quero piorar um pouquinho esse quadro. Porque tem pessoas que vivem uma tormenta esperada. O que é uma tormenta esperada? É quando o cara faz tudo errado e alguém lhe disse assim: olha, esse caminho vai terminar mal. E o cara já está meio, digamos, amortecido o coração. Ele sabe que vai terminar mal. Ele sabe que vai terminar mal. Então quando termina mal, ele não sofre tanto, porque ele já esperava. Era uma tormenta esperada. Era uma tormenta anunciada. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que era o fim da tarde, Jesus atendia a multidão e diz para os discípulos: entrem no barco e vão o outro lado. Agora, quem mandou? Quem mandou? E não tinha dúvida que era Jesus, porque era Jesus mesmo. Alguns de nós, ele vai na direção de Jesus e depois, no meio do caminho, sente dúvida, que nem João Batista. Bom, será que eu ouvi a palavra direito? Eles não. Jesus diz: subam no barco e vão. E andando na direção que Jesus mandou, veio a tormenta. Sabe quantas vezes eu, como pastor, me deparo na circunstância de ter que dizer para uma pessoa algo, quando ela diz assim: pastor, eu ouvi a palavra de Deus. É, meu filho, ouvi. Mas será que era mesmo? Não, era porque uma pessoa que não me conhecia, que não me conhecia, me entregou uma palavra profética confirmando essa. Eu digo, mas será que o profeta não errou, meu filho? Não, porque daí você não tem mais saída. Diz: é verdade, Deus mandou. É, pastor, e por que eu estou nessa situação? Por que a tormenta está na minha vida se Jesus mandou? Alguém já se fez essa pergunta, sim ou não? Pastor, eu dou os dízimos. Eu dou dízimo, pastor. Eu oferto, eu ajudo. E está me faltando dinheiro até para pagar as contas. No meio do mês se levantou uma tormenta que, olha, pastor,
Sabe, essa hora dá vontade de não ser pastor. Porque você tem que responder essa pergunta, não é fácil. Eu ouço isso quase todo momento. Pastor, me explica por quê. Eu gosto de ver nessa palavra, enquanto vocês meditam um pouquinho nessa pergunta, eu gosto de ver nessa palavra Jesus. Aliás, eu gosto de ver Jesus sempre. Que é melhor ver Jesus do que ver o capeta, amém? Quem concorda comigo? Que tem gente que gosta de ver mais o diabo do que Jesus. Só vê o diabo. Vê o diabo na sopa, no café, no jantar. Pastor, tá aqui tem demônio, o diabo está aqui, o demônio está lá, não sei o que com o diabo. Eu prefiro ver Jesus. Mas eu quero um parênteses aqui para te mostrar Jesus. Diga comigo, Jesus orando. Ora, você tem coragem de orar na tempestade, sim ou não? Agora, orar e descansar na tempestade de um ente querido é pior. Orar e descansar quando um ente querido está muito querido. Jesus amava os discípulos. Jesus amava os discípulos mais do que às vezes nós amamos nossos filhos. Aqueles eram os discípulos de Jesus. Ele ia morrer por ele. Quantas vezes você consegue descansar quando vê a família em crise? Não descansa, fica agitado, quer resolver tudo, perde a paz. Irmão, vai orar, quer orar, pastor? Não estou conseguindo nem dormir, quanto mais orar. A Bíblia diz que Jesus foi fazer o quê? Então diga comigo, Jesus foi orar. Orar, querido, não é um ato religioso. Diga comigo, orar significa dependência. Jesus sabia que havia uma crise grande e profunda e que ele ia ter que enfrentá-la. Enfrentá-la para si e enfrentá-la para os seus discípulos. Jesus não é ignorante à crise. E ele sabia que numa tempestade só tem uma forma de vencer: dependência. Jesus foi buscar direcionamento, apoio, força, graça, poder, aonde ele existia, a fonte. Ele podia ter dito: deixe comigo, eu vou no barco. Na próxima tempestade que eles vão enfrentar, Jesus vai estar no barco. Ela vai acontecer depois dessa. Mas nessa, Jesus não vai no barco. Ele vai ter com Deus. Ele vai buscar Deus. Ele vai para a montanha estar com Deus. Antecipe a crise. Antecipe a tormenta. Vai estar com Deus. Antecipe os seus problemas. Vai estar com Deus. Vai conversar com Ele. Vai ouvi-lo. Algumas pessoas gostam de orar para bater no peito e dizer: eu sou homem de oração, ou mulher de oração. Querido, orar não é uma competição
competência, uma concorrência, não é uma competição onde eu oro mais que você. Orar é depender de quem pode fazer um milagre, Deus. Orar é depender, orar é dependência de Deus. Jesus não foi orar para poder dizer aos discípulos: eu oro. Jesus foi depender do Pai, porque Ele sempre dependeu do Pai. Ele se adiantou à tormenta. A pessoa que se adianta à tormenta, na dependência de Deus, ele terá autoridade. Diga comigo, ele terá autoridade para parar a tormenta. Eu gosto de ver Jesus orando. Me dá esperanças. Então, quando há uma tormenta, ou quando ela pode vir, ou quando ela se aproxima, eu tenho uma direção. Vai orar. Vai estar com Deus. Ouça Ele no meio da tormenta. Ouça Ele na tua angústia, na tua dor, no teu vendaval. Pare e ouça a voz gentil de Deus te dizendo: calma, não tenha medo, não tema, eu estou aqui, eu vou te tirar dessa, eu vou te suprir, eu vou te curar, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer algo maior. Eu estava ouvindo o testemunho e um louvor novo que gravou. Ela é cunhada do pastor Silas Malafaia. Esqueci o nome. Ângela. E ela perdeu um filho adolescente. Não sei que idade tinha um menino, se 17 anos. E ele morreu. E o Brasil inteiro orava por ele. E ele morreu. E ela foi ter com ele. E Deus lhe deu uma música. E o nome da música é O Milagre Sou Eu. Querido, como pode uma pessoa se consolar na morte e ser feliz na morte? Como pode alguém no meio da tragédia louvar? Porque ouviu a voz do amado. Porque no meio da tragédia o amado lhe disse: o milagre é você. O milagre é você passar pela tormenta e depois poder cantar o hino da vitória. Deus tem caminhos estranhos, mas se são caminhos de Deus, são caminhos de vitória. Você está me entendendo? Querido, busque depender de Deus. Não importa a tua tormenta, dependa dEle, dependa dEle. Porque você vai poder dizer: o milagre sou eu. Agora eu quero que você veja esta parte, porque o texto dizia assim lá em João: e ainda, diga comigo, e ainda, ele não viera ter com ele. Agora olhe essa parte aqui. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar. Quando?
Quando? E a que hora Jesus foi ter com eles? A que hora? Por volta das 3, das 4 da manhã. Amém? Agora olha isso aqui. O barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era. Então, a que hora Jesus viu eles na tormenta? A que hora? A que hora? Ao cair da tarde, perto das 6. Então vamos, diga comigo, perto das 6 horas. Jesus os viu em dificuldade. 10 horas depois, foi ter com ele. Você sabe que foram 10 horas, amém? Sim ou não? Eles não sabiam que ia ser 10. E eles estavam na tormenta. Jesus viu a tormenta às 6 da tarde, mas só foi ter com ele às 4 da manhã. Ou às 5. Você consegue entender? Não, você não está entendendo. Deixa eu dizer isso assim. Desde o primeiro minuto que você entrou na tormenta, Jesus enxergou você. Desde o primeiro minuto que você entrou na tua tormenta, Ele viu você. Pastor, mas já vão 2 anos a tormenta. Diga comigo, ainda Ele não viera até com ele. Pastor, mas essa tormenta ela está muito demorada. Uma coisa eu quero te afirmar. Jesus ainda vai chegar. Antes que o barco afunde, Ele vai chegar. Antes que o barco afunde, Ele vai chegar. Passaram. Agora eu quero que você veja isso. Jesus estava olhando, e quando viu que não tinham mais forças, Ele foi por sobre o mar. Ele foi por sobre o mar, caminhando. E eles estavam tão atormentados. Não importa a tormenta, tormentas amedrontam. Quem já não ficou com medo no meio da tormenta? Qualquer tormenta. Pode ser um estado mental que te leva quase à loucura. Eu já fui quase à loucura. Eu sentei uma vez às 7 da noite numa praça, e eu passei a noite inteira, até outro dia cedo, e eu não me dei conta, sentado. Só vi que eu estava tudo molhado, do rocio da noite, do sereno da noite. E eu, sentado do mesmo jeito que eu sentei, eu me dei por conta. Meu Deus, eu não sei onde estava a minha cabeça todo esse tempo. Eu saía caminhar às 7, 8 da manhã, e só parava de caminhar de tarde, quando não tinha mais força.
Então o que me resultava era deitar e dormir, para no outro dia voltar a caminhar. Eu entendo os andarilhos. Eu entendo como uma pessoa se torna andarilho. Porque na depressão, caminhar é a única coisa que alivia a mente. Não sei porquê, mas caminhar parece uma droga. Quando caminha, quando para, vem tudo de novo. Então caminha. E eu entendi, assim uma pessoa vira louca, torna andarilho e nunca mais para de caminhar. Consegue entender? É terrível. Então, em qualquer tormenta, você fica com medo de tudo. E a Bíblia diz que Jesus estava vindo. Diga comigo, Jesus estava vindo. E eles ficaram amedrontados. Sabe quantas vezes Jesus manda socorro e você fica com medo? Você sabe quantas vezes Jesus manda auxílio, Ele vem ter contigo e você fica com? Você fica amedrontado. Você fica temeroso. Você não consegue vê-lo no meio da tua tormenta. Só vê as ondas, só vê o vento, só vê a dificuldade, só vê o problema e fica murmurador e reclama e esbraveja e se entorpece e não vê Jesus. E quanto mais você esbraveja, quanto mais você entorpece, quanto mais você critica, quanto mais você reclama, quanto mais você emburrece, menos a tormenta vai parar. Porque você só está vendo a tormenta. Você só está enxergando a dificuldade. Então, quando eles avistaram Jesus, ele vindo, eu queria ver essa cena real, tá no barco. Imagina você tá no barco, naquela coisa horrível, e você vê aquela figura doce, amável, porque Jesus será doce e amável como um cordeiro, meio, mas para o diabo ele era bravo como um leão. Na mesma pessoa você tem a imagem da doçura, do amor e a imagem da varonilidade, da bravura, da autoridade extrema. Só Jesus consegue passar isso. Só Jesus. Aí ele chega e entra no barco. E a Bíblia diz: e o vento, diga comigo, e o vento cessou. E o vento estava com esperança. Diga assim: e Jesus entrou no barco, e o vento cessou. João diz assim: e quando Jesus entrou no barco,
Diga comigo. Quando Jesus entrou no barco chegou no destino. O que está precisando para resolver tua tormenta? Volto a dizer, tormentas não tem marca. Tormenta só é tormenta para quem é vivo. Amém? Eu não sei qual é a tua tormenta. Ela pode ser boba, ela pode ser uma tormenta idiota, mas enfim, ela é tua tormenta e Jesus a respeita. Agora, o que eu quero te dizer essa noite, talvez você tenha navegado sozinho, mas eu sou crente, pastor, mas está navegando sozinho igual. Eu sou crente, mas está navegando sozinho. Você deixou Jesus em algum lugar. Ele é Jesus na igreja, Ele é Jesus no culto, mas no teu problema, no teu dia a dia, Ele não está sendo Deus. No teu dia a dia, Ele não está sendo Deus, porque você não está deixando Ele ser Deus. Comenta e identificar o teu barco. Imagina esta noite o teu navio numa tormenta, na tua tormenta. E é nesse problema que você está vivendo que você precisa dizer: Jesus, entra no meu barco neste problema. Jesus, eu tenho um problema que não consigo resolver, e ele virou uma tormenta. Um dia ele era uma chuva de verão. Depois ele se tornou uma garoa fininha, mas permanente. E agora esse problema virou vendaval. Bom, convida Jesus, diz: Jesus, entra no meu barco. Entra. Porque a palavra diz que quando ele entrar, duas coisas vão acontecer. A primeira, o vento vai parar. E a segunda, você vai parar no teu destino. Você vai chegar. Vamos ficar em